Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. Por aquele que se esforça, dele se apodera. Realmente, no céu, Deus já liberou todas as coisas, mas nós precisamos nos esforçar para conquistá-las na terra. O inimigo, ele é um poceiro, toma posse daquilo. Deus desse século cegou o entendimento dos homens, então o inimigo toma posse. E o que a gente veio fazer como filhos de Deus é reivindicar o reino de Deus na terra. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Idealmente Podcast. Aqui nós unimos missão e propósito, fazendo o ID do Evangelho e sempre aprendendo juntos, ter a mente ideal de Jesus. Eu sou o Lucas da Jaqueline. E eu sou a Jaqueline do Lucas. Tudo Eita, bem, meu Glória. marido? Tudo bem, meu amor. E você, tá bem no dia de hoje? Bem. E o que temos pra hoje? Hoje, meus irmãos, vocês não perdem por esperar. Hoje teremos um episódio muito especial, com muito direcionamento de Deus, muita sabedoria. E aquilo, né? O principal de tudo que é Deus direcionando pra gente caminhar conforme a vontade dele, pra gente ser mais parecidos com ele, né? Mas antes a gente tem alguns recados que eu vou deixar aqui pro nosso irmão Giovanni, que tá atrás das câmeras. Como tá, meu irmão? Lucas, tudo beleza? Tudo bom, Jaque? Glória a Deus. Caraca, que bacana, hein? Hoje mais um dia especial, um homem de Deus que Papai do Céu trouxe para dividir um pouco daquela experiência que ele tem. Olha, telespectadores, estejam com o coração no Senhor, que hoje vocês vão ouvir muita coisa e bacana, viu? Tudo para glorificar o nome do Senhor. E não podemos também deixar de aqui colocar os nossos patrocinadores. E eu quero falar para você que utilizando o cupom Idealmente Groove Suplementos, além de você ajudar a levar o evangelho através de nós, de quebra, você ainda vai cuidar melhor da sua saúde e pagando mais barato. Nós vamos deixar esse link aqui na bio, aqui embaixo. Você pode clicar e receber o seu cupom de desconto, tá bom? Não vamos deixar de dar o like, acionar os sininhos e compartilhar essa mensagem para alcançar o maior número de pessoas possível no menor tempo, ok? E aí, Lucas, vamos que vamos pro dia de hoje? Glória a Deus, é isso, meus irmãos. Quando você deixa seu like, comenta de onde você está nos ouvindo, quando você faz tudo isso, você ajuda com que mais pessoas sejam alcançadas por Cristo, porque o algoritmo entende que são informações relevantes, então mais pessoas serão transformadas através desse testemunho, dessas histórias, dos ensinamentos que virão através de hoje. E a gente vai fazer a apresentação agora, chegou um momento muito especial. Hoje nós estamos tendo a honra de receber aí um tempo que foi preparado pelo Senhor, de receber um irmão abençoado, que é o Tomo. Tudo bem, meu irmão? Como que tá? Tudo bem, Lucas. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Você pode se apresentar aí. Fala um pouquinho sobre você, meu irmão. Como que começou sua caminhada com Deus? Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu vim de uma família não cristã. É mesmo? Pai e mãe japonês, todo mundo japonês. Sou o caçula da família. Eita, rapaz. 5 irmãos, né? Olha só. Eu era o improvável de realmente estar na presença de Deus, sabe? Eles tinham alguma religião na época? Ou... eles são shintoístas não praticantes. Entendi. Né? Então você leva a parte da cultura japonesa, né? Tem as datas comemorativas, sabe? Finados é uma data bem importante para quem segue essa linha, né? Então eu sempre acompanhei meus pais nesse sentido, mas eu nunca tive instrução religiosa na minha infância. Então não fiz primeira comunhão, não fiz catequese, não fui... Olha só! Nada dessas coisas. Nada dessas coisas. Eu fui aquela pessoa de uma família tradicional japonesa, né? Eles são imigrantes, vieram do Japão pós Segunda Guerra Mundial, então chegaram aqui no segundo navio que veio para o Brasil. O primeiro foi aquele Kassato Maru, o segundo Brasileiro Maru. Sim. Foram para o interior de São Paulo, lá em Bauru, de lá constituíram família, vieram para São Paulo. Nasceu os meus irmãos e eu sou o caçula dentre eles. Olha só! Vocês são em quantos irmãos, Tom? 5. 5 irmãos? Eita. E aí, como que foi essa caminhada? Você foi o primeiro a se converter da sua família? Sim, o primeiro a se converter da família. Que Jesus pegou você, Tomo. É interessante, sabe? Porque assim, eu tinha muito preconceito com relação a evangélicos. Olha só. A minha concepção de evangélicos era aquele evangélico tradicional, com a Bíblia debaixo do braço. Eu sei como que é. Eu sempre fui muito maloqueiro, sabe? Sempre fui aquela pessoa que usava roupa larga, andava com a galera de skate. Olha só. Andava com a galera de bike, curtia rock. Então você fala assim, cara, eu não me imaginava. Não é pra mim. Não me imaginava dentro de uma igreja. Era um negócio que assim, tava muito distante da minha realidade, sabe? Olha só. Eu sempre pensei, eu falei assim, cara, não é pra mim.
né? Então, todas as pessoas que se aproximavam de alguma forma, tentando me evangelizar, eu sempre dava aquele, opa, Olha só. não é isso. E você via Deus, ele sempre mandando pessoas pra você. Sim, ele sempre mandou pessoas, sempre me aproximou de cristãos, mas eu nunca quis, na verdade. Relutava. Só. Só. E aí foi crescendo e foi caminhando normal. Cara, é assim, foi uma situação da vida, tá? Porque eu tinha uma irmã, ela já é falecida hoje, né? Mas é a irmã mais velha. E ela teve esquizofrenia. Eu tinha Olha de isso. 17 para 18 anos, quando isso aconteceu. Então, a gente tinha um comércio na época, meu pai fechou esse comércio, ela foi pro Japão, ficou lá há algum tempo. Eu cresci vendo, na verdade, minha família inteira ir pro Japão. Só eu e minha mãe que Não voltou quis. de lá, nunca mais foi. Mas todos os outros irmãos foram pro Voltaram. Japão e meu pai foi lá várias vezes. Então sempre dava errado aqui, ia pra lá, ganhava uma grana, voltava pra cá, montava um projeto, tentava empreender, fazer alguma coisa nesse sentido. E aí como a gente perdeu essa loja, na época eu era menor de idade ainda, era uma criança, e aí a minha irmã ela foi pra lá porque ela falou, poxa, vou dar solução nessa situação e tudo mais, só que chegou lá, ela teve uma crise, entrou com um processo de depressão e tudo mais, 3, 4 meses depois ela retornou pro Brasil. Olha só. E eu via os meus irmãos, meus pais, quando ia pro Japão, sempre ficar 2, 3 anos lá. Nossa. Eu achei esquisito aquela situação, sabe? Falei, ué, por que ela voltou tão cedo assim, né? Ficou tão pouco tempo e tudo mais. E aí, no decorrer das semanas, eu comecei a ver um processo diferente, sabe? Ficar Olha só. acordado muito tempo, ficar acordado à noite, até que um dia ela tentou tirar a própria vida. Meu Nossa, Deus do Tom, céu. que forte, E eu era cara. uma criança, praticamente. Então, a Sim. gente foi pro PS, chegou lá, ela tomou uma série de medicações, tentou se matar, não conseguiu. E aí a gente começou um processo, na verdade, de cuidar dela no sentido de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tudo mais, né? Isso para mim, na minha infância, foi um baque, porque eu não entendia. Olha só. Eu não sabia como ajudar, não sabia de que forma tratar isso, não sabia de que maneira poder apoiar. Pensa, dois japoneses são os meus pais, falando aquela língua japonesa, sabe? Tipo um português bem fraquinho. Bem fraquinho. Então, para eles também era muito complicado toda essa situação. A gente fez um acompanhamento por muito tempo e tudo mais, então chegou num ponto que começou a bater, sabe, aquele desespero, falar assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Olha só. E aí foi a hora que eu comecei a buscar Deus. Olha só. Você tinha quantos anos, Tom? Eu tinha 18 anos. E eu comecei a buscar Deus, falando assim, Deus, Que eu preciso lindo. realmente te ver. Eu preciso de uma solução para isso. E aí aprendi a fazer as primeiras orações, sabe? Olha Orar o só. Pai Nosso. Isso orar sozinho ali, você e Deus. Sozinho. Que tudo, Porque eu nunca tive influência da família, Olha né, nesse só. sentido. Então, que comecei a forte, orar o Pai cara. Nosso, comecei a orar uma Ave Maria, porque eu não sabia, na verdade não tinha zero conhecimento de De que Deus. forma eu vou fazer? Só vou falar com ele, né? Sim, sim. E aí foi a hora que Deus começou a aproximar pessoas, sabe? Para falar do Evangelho. No Que- trabalho, no cursinho, gente que começou a se aproximar de alguma forma para trazer a palavra. Olha só. Que lindo. E eu fugindo. Conheci uma pessoa na época de cursinho, a gente se aproximou, ela falou assim, poxa, tô indo pra igreja e eu queria que você fosse. Fez um convite. E eu fui pro Bola. Olha Eita, só. glória. Isso no ano de 99. Eu fui pro Bola, peguei um culto domingo à noite, cheguei na igreja lá, eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, que igreja esquisita. Essa galera, porque eu imaginava, sabe, terno e gravata e tudo mais, eu cheguei, cara, era uma igreja que eu falei assim, meu, é sério que isso é uma igreja? É sério que é sério isso É aqui? sério que é sério. Tem esse mundo aqui, né? Foi nessa linha, sabe? Que louco é Jesus, né, E cara? aí eu lembro que o apóstolo, ele pregou a palavra, ele fez um apelo e falou assim, quem quer aceitar Jesus? E eu levantei, sabe? Eu não entendi nada do culto inteiro, mas naquele momento eu sabia que Deus estava falando comigo. Olha só. Levantei, aceitei a Cristo Jesus como Senhor, e a partir daquele momento, sabe, a vida começou a seguir nesse sentido. No primeiro dia você levantou. primeiro dia. Nossa, que Primeiro sorte, Tom. Eu fiquei por 6 meses na igreja. No ano de 99, eu não tinha nenhuma amizade cristã, todos os meus Olha amigos só. eram do mundo. Então, era muito difícil, sabe? Esse processo da conversão é um processo, É difícil. um processo complexo, né? Então, Conta um pouquinho pra nós. eu saía do serviço, chegando perto da minha casa, a galera toda tava no bar. Olha só. Então era um negócio que você demais, fala cara. assim, cara, é muito difícil a conversão nesse sentido, porque você Nossa. fala assim, meu, todos seus amigos são do bar, né? Então,
eu por muito tempo passava o dia no bar, passava com a galera no bar, mas chegava no final de semana eu tinha aquele compromisso, vou pra igreja. Vou pra igreja. Chegava no domingo à noite, vou pra igreja. A galera tirava um sarro, né? Porque falava assim, meu, como que pode? Você é doido, Você cara. tá doido? Não tinha maturidade, né, Tom, pra entender Zero maturidade. E é importante até falar, né? Porque às vezes as pessoas acham que é de uma hora pra outra, né? E aí Sim. não, é um processo Sim, que sim. Deus, o Espírito Santo, vai fazendo ali, né? Sim. De conhecimento, de revelação da palavra, né? Na minha vida foi esse processo. Na aí, caminhada porque mesmo, né? eu vi já, sabe, é legal assim, do tempo de conversão, de igreja, que você começa a ver vários testemunhos. Eu vi gente que se converteu, sabe, da noite pro dia e Olha só. virou a chave e falou assim, cara, o cara se converteu. Larguei tudo, Mas no né? meu caso foi esse caso, Um sabe, foi um processo. processo. Gradativo, né? A gente veio seguindo nesse processo, eu me afastei por um tempo, sabe, da igreja. E aí recebi um novo convite para ir para a igreja de novo. A igreja estava saindo lá da Marco Aurélio, indo para Turiaçu, no Olha tempo só. que tem hoje e tudo mais. Eu falei assim, cara, eu vou visitar, vou lá, né? E eu vi a igreja, sabe, num formato maior, sabe, mais legal, mais organizado, mais estruturado. Eu vi gente que estava ali desde o começo. Eu falei assim, meu, onde que eu tava? Olha só. Por que que eu me afastei, né? Aceitei Jesus de novo mais umas 25 vezes. É, galera, não é fácil, é. Mas daquele ano em diante, de 2003, foi o ano da minha conversão real. Olha só. De 2003 pra frente, eu nunca mais me Parou afastei mais. da presença. E aí Olha eu comecei a buscar a Deus, sabe? Falei assim, cara, eu vou buscar a Deus. Comecei a buscar mesmo, sabe? A fazer aquela leitura sem entender nada da Bíblia. Olha Separava só. ali a meia hora Que do horário do tudo, almoço cara. e falava assim, vou ler a Bíblia. Tinha Olha amigos só. cristãos, sabe? Que falavam assim, meu, você sabe o que você tá fazendo? Eu falei, não sei. Você entende o que você tá lendo? Fala, não entendo o que eu tô lendo. Porque eu não tinha, sabe? Essa Sim. instrução, não tinha nada. Então, era muito difícil Você pra só mim. ia mesmo com, né, sem entender, né? Sim. A nega foi assim também. eu Ela, também ela faço. ia ali, só ali, eu acho que Deus ele vê o coração, né? A entrega de querer Tom, me realmente. identifiquei muito com você, eu sou pouco, cara. Real. E aí foi um processo, assim, sabe? Porque eu vivia duas vidas. Uma vida era dentro da igreja, da comunhão, dos irmãos, do poder de Deus, da manifestação da presença, do ser quebrantado. E eu via uma realidade no mundo muito diferente no meu dia a dia. Eu via pessoas muito destruídas, eu via gente distante da presença de Deus, eu via os meus pais distantes da presença de Deus, ainda tratando esse problema da minha irmã. E aquilo para mim era muito complicado, sabe? Quando eu descobri acerca da salvação, quando Deus revelou aquilo que era salvação, o que representava a salvação, sabe? Aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e se hoje os meus olhos se fecharem, eu estaria com Ele na eternidade. Aquilo foi tão marcante para mim, mas tão marcante que eu falei, não quero mais. Olha que ponto que chegou. Eu falei, não quero mais. E no meu entendimento era, de que adianta eu ser salvo se a minha família vai se perder? De que adianta eu ser salvo se os meus irmãos não conhecem a Cristo, a minha mãe, meu pai não conhecem a Cristo? Eles são japoneses tradicionais, tipo, não tinha como eu enxergar, sabe, futuro nesse sentido. Você não tinha maturidade Não pra ver tinha. a conversão deles através da Eu sua, né? não entendia Tinha nada isso, né? disso. E aí, sabe o que Deus fez? Deus fez coisas maravilhosas, assim, que ele começou a usar pessoas para falar comigo. Olha só. Gente que eu nunca vi na vida chegava e falava assim, Deus tem uma promessa na sua casa, na sua família. Ele vai salvar um a um. Olha só. Nossa, que lindo. Tom. E eu recebi essas palavras, sabe? Amém. Eu falei assim, cara, se Deus vai fazer aquilo que ele tá falando que ele vai fazer, então eu vou me doar por inteiro para ver a Amém. salvação na minha casa. É isso. E foi aí que eu mergulhei, sabe, de cabeça na presença de Deus. Fiz as minhas renúncias. Olha só. Nossa, irmão, através de muita você, que coisa. forte. Você foi que lindo, tendo né? experiências com Deus, assim, que você foi perceptível nesse período, assim? Cara, eu tive uma experiência marcante, assim, com Deus. Porque foi justamente esse momento da transição, sabe? Porque foi um dia que eu fiz uma oração num culto. E eu falei, Deus, eu vejo o teu poder aqui. Eu vejo gente ser curada, eu vejo restauração, eu vejo vidas libertas, eu vejo tudo isso. Mas eu quero ver esse poder lá fora. Eu quero ver a glória de Deus se manifestando na rua, eu quero ver as pessoas sendo tocadas pela presença de Amém. Deus. E eu fiz essa oração sincera, sabe? Quebrantado na presença de Deus. A gente estava numa época de férias. Meu pai tinha, na época, uma casa na praia e o Bola de Neve estava inaugurando uma igreja no litoral sul, Itanhaém. E era bem ali onde meu pai tinha casa. Eu falei assim, cara, a gente vai pra lá, vamos na inauguração da igreja, vai ser super legal, né? A gente vai ter esse momento de comunhão, vai aproveitar pra estar ali e tudo mais. E eu lembro que a gente tava programando a viagem e tal, peguei o carro, coloquei a galera dentro do carro, fomos lá buscar o povo. E eu tava pegando uma amiga minha ali na Casa Verde,
Quando a gente chegou, parei o carro, desci pra tocar a campainha, o cara me abordou pra roubar o carro. Olha Meu só. Deus. Na época era ainda novo Não tinha convertido, esse tava naquela entendimento, condição, tipo, tentei resistir, brigamos Olha e só. tudo mais, Eita, sabe? Aquela toma. situação que você fala assim, meu Deus Meu do céu. Eu dei um soco no cara, o cara me deu um soco, mas ele entrou dentro do carro, deu a partida e saiu com o carro, 2 pessoas. Olha só. Meu Deus. E eu fiquei, sabe quando você fica assim, vendido, fala, meu Deus, você tá olhando de forma natural uma situação que é espiritual. Nessa hora, a amiga minha, ela que tava junto comigo, ela dobrou o joelho no meio da rua e começou a orar. Meu Deus não aceita essa situação, move, tudo mais e tal, e começou a orar. E eu lembrei que meu irmão tava na rua de cima do bar. Eu falei, vou subir no bar, né? Eles devem estar lá. Subi correndo, cheguei no bar, todos os meus amigos no bar, falei assim, pô, eu vi seu carro acabando de passar aqui. Eu falei, então, não era Olha ele. só. Era o ladrão, ele roubou meu carro. carro. E aí um amigo que tava lá de moto, ele falou assim, cara, sobe na moto e vamos atrás. Ah, beleza, vamos atrás. Começamos a dar volta na Casa Verde, vai. E esse meu amigo, ele falou assim, ó, se esse seu Deus aí, que você serve, tem poder, a gente vai achar esse carro. Eita, Deus. Ele Desafio, hein, acabou Deus. de falar, o cara cruzou na nossa frente. assim. Nossa, Deus, toma. Cara, Rapaz. foi aquela situação que nem eu que tava naquele sabe? Mas eu liguei, aí eu Vai, peguei o não. celular, comecei a ligar pra polícia. E aí o cara falou, onde você tá e tal, eu queria dar uma queixa de furto, seguindo o cara, não sei o que. A gente foi seguindo no sentido do bairro do Limão, delegacia 40. O cara deu a volta por trás da delegacia e parou o carro atrás da delegacia. A gente seguiu com a moto. Entrei na delegacia com a boca Sangrando, cara. sangrando. E eu falei pro policial, né, ó, roubaram meu carro, a gente veio seguindo, achamos, o carro tá aqui no samba, atrás da delegacia. Ele falou, vamos lá. Pegamos uma viatura paisana, passamos ali pela viatura e tudo, pelo carro, vimos o carro ali, ele falou assim, ó, vamos esperar, porque a gente quer pegar no flagrante, quem é a pessoa. Se a pessoa entrar no carro, a gente consegue abordar. Ficamos por 1h30 esperando lá, e meu irmão me ligou nesse meio tempo. Falou assim, onde você tá? Eu falei, eu tô aqui na delegacia, na 40DP. O que você tá fazendo aí? Eu falei assim, achamos o carro. Ele, o quê? Eu falei, achamos o carro. Ele falou, mano, a gente tá pagando a conta aqui no bar e tá subindo. Olha só. Glória a Deus. Todo mundo que tava no bar subiu. E aí chegou lá, o povo subiu e tal, começou a conversar e tal. O policial falou, cara, eu acho que ninguém vai abordar o carro, porque a galera já se ligou que, Já se ligou. que tem polícia em volta e tudo mais. Então vamos estourar. Pararam Quebrou? o samba, foi lá, abordou, pegou o carro e tal. E falou assim, agora eu preciso da chave. Eu falei, a chave tá em casa, né? Eu tenho uma cópia da chave. Ele falou, vamos lá na sua casa então, e a gente pega a cópia da chave. Entrei na viatura, tamo indo na viatura, olha que essa cena foi hilária, assim, sabe? E eu lembro que tava o motorista, o policial dirigindo a viatura, um outro policial aqui, eu tava no banco de trás, né? E ele falou, me conta um pouco, filho, o que aconteceu? E aí eu contei esse episódio Olha pra ele. só. O policial que tava à direita, ele era um cristão. Olha que forte, Olha só. Deus. E ele batia assim ó, no peito do motorista, falando assim, ó, tá vendo? Essas são coisas que Deus faz. É esse Deus que eu tô te falando. E, não sei, o quê. E começou a evangelizar o cara, mano. E eu olhava aquela situação e falava assim, meu Deus. Ele falou assim, filho, você vai pra igreja? Eu falei, vou, eu sou do Bola de Neve e tal. Ele falou assim, meu Deus! E o policial glorificava a Deus. Foi um episódio marcante. E aí naquele episódio eu peguei a chave de volta. A gente conseguiu recuperar o carro, eu fui pro litoral, acompanhamos lá a inauguração da igreja e domingo à noite estava na sede. Só que nesse domingo à noite que a gente chegou lá, todos os amigos que estavam no bar foram pra igreja. Olha Que só. lindo. Você entendeu que você pediu pra Deus? 90% Olha das só. Queria pessoas. empaquetar lá fora, então agora segura. Cara, Nossa. essas pessoas aceitaram Jesus. Que Nossa, lindo, cara. Tom. E Aí você aí, sentiu o poder de Isso Deus. foi aquilo que marcou a minha conversão, sabe? Que eu falei assim, Deus, ele responde às nossas Nossa. orações, Deus, ele realmente tem um propósito em tudo isso. Então foi muito marcante, sabe, esse momento. E aí eu vi os meus amigos se convertendo, eu vi, sabe, a galera ao redor se convertendo. Foi muito marcante. E a minha família veio na sequência. Ai, de tudo que isso. lindo. Olha só, você vê as permissões de Deus, né? Aparentemente parece ser algo ruim, mas é o modo de Deus trabalhando, não só para redor, impactar né? a sua vida, mas o reino, um propósito muito maior. Que às vezes as coisas acontecem de, entre aspas, aí mal na vida das pessoas, as pessoas não, mas reclamam e às vezes Deus ele tá tratando algo muito maior em jogo, né? Sim. E a gente tem mania de reclamar, tá acontecendo isso comigo, por quê, Deus? Por que eu tô passando por essa situação? E às vezes Deus tá tratando a gente pra tratar outras pessoas, para as pessoas estar junto conosco, que a gente não entende, porque tá sozinho naquele momento, né? É Deus transformando a
a maldição em bênção, né? Então aquilo que para mim, naquele momento, era um momento difícil, acabou se tornando em salvação. Então eu entendi, sabe, aquele dia foi um dia marcante porque eu entendi propósito de Deus, sabe? Quando Deus ele tem um propósito, realmente ele vai começar a sinalizar um caminho para que esse propósito se cumpra. Então foi algo que impactou a minha vida e aquilo mexeu bastante, sabe, na minha casa, na minha família, e começou um processo de conversão dentro da minha casa. Que lindo, Tom. É porque não tinha como, né? Eles olharem e falaram, mano, é Deus, não tem como não ser Deus, a gente né? vê a mão de Deus em cada detalhe, né, Tom? Sim. Você vê que a forma de Deus trabalhar na vida de cada um é diferente, né? Sim. É muito, muito forte. E aí você foi caminhando, tipo, na fé, foi se aprofundando cada vez mais na leitura, foi começando a ter mais Sim, entendimento? sim. Eu era aquela pessoa, eu fui cavalo indomado, sabe? Nunca tive, como eu não tive muita instrução do meu pai, pelo fato de meu pai estar sempre no Japão, então a figura paterna nunca foi muito presente na minha vida. Eu sempre tive muito mais a figura materna. E a figura materna é muito mais proteção do que instrução. É então minha mãe, verdade. ela sempre cuidou muito, sempre acompanhou muito, nunca deixou faltar nada. Mas os momentos cruciais de decisão na minha vida eu não tive a instrução paterna, sabe? E aquilo me fez muita falta, assim, na caminhada. Não culpo meu pai, porque ele fez o melhor com a condição que ele tinha, né? E quando eu tive esse entendimento que ele fez o melhor na condição que ele tinha, Deus mudou a minha mentalidade acerca disso. Você sofreu na caminhada pelo seu pai não estar com você? Eu não entendia, na verdade, assim, coisas cruciais, sabe? De você projetar futuro, de você ter visão, de você... A figura paterna do incentivo, sabe? A figura paterna do direcionar. Isso me fez falta na caminhada. E aí eu não entendia por que eu culpava parcialmente ele por conta disso. Só que quando Deus falou comigo a respeito desse assunto especificamente, ele falou assim, ó, você precisa entender que ele deu o melhor que ele tinha. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. E aí ele me arremeteu à infância dele. Ele falou assim, ele saiu do Japão com 18 anos. Pós Segunda Guerra Mundial. Entrou no navio, ficou por 3 meses à deriva do navio para chegar num país desconhecido de uma língua do qual ele não falava. Ele constituiu uma família, te sustentou, nunca te faltou nada. O que mais que você quer? Eita. E aí nessa hora, velho, Rapaz, Deus deu tapa na sua cara, hein? tava aqueles tapas na cara, assim, sabe? E Deus falou muito forte comigo. Falou assim, então se você quer ser realmente um sacerdote na presença do Senhor, aprenda a honrar os seus pais. E Vai daqui pra frente, né? Cara, foi um tempo de divisão de águas na minha vida, porque eu entendi que para chegar na maturidade que Deus tinha, eu precisava assumir responsabilidades que eu não tinha. E foi a hora que eu falei assim, cara, eu vou prover na minha casa, então eu tinha um bom emprego, sempre Deus me sustentou nesse sentido. Eu falei assim, falei pro meu pai, você não precisa mais trabalhar, você não precisa mais ir pro Japão se matar com relação a isso, você não tem mais saúde nem idade para isso. Vou te sustentar. Então, assumi as contas de casa, assumi o... Virou o homem da casa. Virei o homem da família, sabe? Por isso que eu falo assim, o improvável. Um Né? novinho, um caçula, né? Caçula, fazer uma situação como essa, mas sem explicação. Realmente foi isso que Deus fez comigo. Então, os 3 últimos anos antes de eu casar, de me relacionar, de constituir a minha família, foram anos nos quais Deus falou muito forte com relação a cuidar da família, sabe? Cuidar dos meus pais, aprender a ser um sacerdote. Honrar, né? Então eu aprendi a honrar eles, aprendi a cuidar, comecei a evangelizar, levar minha mãe nos cultos, Eita, sabe? que lindo. Meu pai foi algumas vezes para a igreja, aceitou Jesus. Olha sabe? só. Graças. Datas que eu deixei de zelar pelo fato de ser um cristão. Falei assim, não vou te levar no cemitério no finados, né? Eles estão mortos, eles não podem te ouvir. Eu falei assim, eu falei pro meu pai, você quer ir? Eu te levo. Olha só. Você quer que eu faça? Eu te levo. Porque o processo de conversão numa família japonesa é um processo complicado, sabe? É um processo que as pessoas, o próprio japonês entende de uma forma difícil, sabe? Quando eu me converti e meu pai entendeu o cristianismo, ele falou pra mim, você não vai me honrar. Olha, que Olha forte. Eu falei assim, por que eu não vou te honrar? Ele falou assim, porque o japonês é honrado na morte. E você não dá valor algum pra morte. Olha só. Eu falei assim, não, pai, eu vou te honrar. Só que eu vou te honrar em vida. Amém. Tom. Eu vou te honrar no dia a dia. Eu vou Nossa, te honrar glória a na Deus. forma com que tem que ser honrado. E aí eu aprendi a honrar ele em vida, sabe? Tipo, fazer os gostos dele, levar ele Olha pra só. pescar, Ah, levar ele na casa tá dos certo. parentes, dar valor no dia do final. Que a Bíblia diz, né, Tom? Sobre Honra honrar teu os pai pais e com a sua mãe, para que sejam
longo dos seus dias na terra, né? Então, Olha eu só. entendi que eu deveria fazer isso e essa seria a maneira de evangelizar eles, de dar o testemunho. Olha só, Porque, de fazer. até então, o que ele entendia é que Jesus estava me afastando dele. Eles não Olha tinham esse só. entendimento, né? Que trageria mais pra perto, Sim. né? E aí eu trouxe ele muito mais para perto nesse sentido, de ter a proximidade, de falar um pouco de Jesus, de ter a oportunidade de mostrar um Deus vivo que se faz presente, né? Então foi bem interessante esse processo, sabe? Isso é muito forte porque tem muitos que têm problemas em relação a isso, né? Essa questão com o pai. A partir do momento que a gente mostra que Deus é pai, muitos acabam tendo um conflito, né? Porque acabam não tendo muito conhecimento bíblico, um conhecimento em si de Jesus, e acabam olhando por um lado mal Deus, né? Mas Sim. Deus é o pai perfeito, né? Sim. E acredito que quando falaram pra você que Deus era pai, você tendo essa visão antes, você teve algum conflito em relação a isso? Cara, então, foi difícil de entender Deus Pai pelo fato da ausência paterna. Então eu não conseguia enxergar um Deus como um pai, sabe? Eu sempre enxerguei Deus muito distante. Porque a visão que eu tinha paterna de Deus era um pai distante, entendeu? Então é muito fácil você associar a figura Deus ao exemplo paterno que você tem na Terra. Se seu pai é agressivo, você vai imaginar um Deus que, tipo, vai te dar chicotada. É. Se seu pai é amoroso, você consegue enxergar o amor de Deus. Então, eu fui enxergar a paternidade quando eu tive filhos. De verdade, isso mudou minha vida quando eu tive filhos. Foi uma chave virada, Foi né? uma chave. Mas enquanto pai terreno, sabe, tendo meu pai presente ali, eu cumpri aquilo que a palavra instruía. O primeiro momento foi, eu vim para trazer divisão entre pais e filhos, e realmente isso aconteceu. Mas o segundo momento foi, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. E eu fiz isso com zelo até os últimos dias dele. Ele teve câncer, foi um processo rápido de câncer, Sério, sabe? Tom? Faleceu com 6 a 8 meses que a gente descobriu. Olha só. Vai fazer agora 11 anos aí que isso Pensei aconteceu. que fosse recente. Não, foi, já tem um tempo já. Mas aquilo foi um momento marcante, sabe? Porque quando ele faleceu, a gente começou a correr atrás de todos os trâmites, né? Daquilo que era necessário ser feito e tudo mais. Na época tinha seguro, então acabou que honrou todos os compromissos financeiros com relação a isso e tal. E tava tudo pronto no velório. Eu cheguei no velório, os irmãos dele me procuraram, sabe? Falaram assim, ó, você fez aquilo que o filho deve fazer, honrar o pai na Olha morte. só. E aquilo pra mim foi, sabe, um refrigério de saber que da boca do meu tio eu tava ouvindo aquilo que meu pai queria que eu fizesse. Por ser Honrar, japonês, né? Por ser japonês. Olha que Amém, interessante, né? amém. Nossa, E aí, é forte. São Honrou na sinais. vida e honrou na morte. As piscadinhas de Deus, Cara, assim, são né? sinais, assim, ó, pra você ver como é interessante. A cultura japonesa fala que o dia da morte, se chover no momento do enterro, é sinal de que o morto está sendo bem recebido, Olha sabe? só. Coisas nesse sentido. Sim, sim. E naquele dia foi um dia de sol, assim, sabe? Sol escaldante. Sol escaldante de janeiro. Então, Mas, cara, no final da tarde, na hora que a gente levantou pra levar o caixão, caiu um pé d'água. Olha só. Mais um pé d'água. que assim, ó. sinal, hein? Que piscada, hein? E eu olhava pro céu, assim, ó, sabe? Vendo minha mãe tomando chuva, a família inteira tomando chuva. E beleza, vamos lá, descendo. E Deus falou comigo muito forte a respeito daquela passagem de Isaías, que quando a água desce, ela desce como chuva, ela não sobe sem antes produzir o que lhe apraz, que é realmente a palavra semeada. Né? E eu ouvi aquilo da parte de Deus e guardei, mas até então eu esperava de verdade um final diferente, sabe? Eu esperava que meu pai fosse curado, que Olha o testemunho dele fosse impactante, sabe? Que a família inteira se convertesse. Eu esperava isso, né? Falei assim, pô, se Deus falou que vai salvar toda a minha casa, ele vai fazer isso por completo. E não, Deus o curou eternamente, né? Deus o curou com a salvação e fisicamente ele veio a falecer, mas ele está na presença de Deus. Amém. E quando Deus me deu essa palavra, depois de 3 meses eu fui entender que a palavra que foi semeada no coração dele não volta vazia. Ai, que lindo. É Então aquilo forte. me deu paz, sabe? De falar assim, cara, meu pai tá com Cristo Jesus, ele tá descansando na presença de Deus. É forte Ele isso. Pode foi isso. buscar e ele aceitou Jesus. Sim, Fique em paz. sim, É tão maravilhoso sim. quando Deus responde a gente. né? Muito legal, né? Porque até então eu achava que era um testemunho incompleto, sabe? Eu Sim. falei assim, poxa, né? Deus falou comigo que salvaria a minha casa. E aí, sabe? E aquele momento de luta. Será que foi, né? Será que realmente foi? E aí, depois de 3 meses, sabe? Olha, tipo, Deus deu aquele a palavra start, assim, né? meu, eu falei contigo ali.
Eu já te dei os sinais. E a gente quer as coisas tão claras, né? A gente quer Então parece que Deus precisa mostrar, assim, claro, né? Foi, filho, tá comigo. É isso aí. Nossa, muito, Maravilhoso. muito forte, cara. A gente vê, né, o agir de Deus, a forma dele se manifestar nos sinais, né? E você vê, Deus, ele sempre tem um modo, ele é muito criativo, né? Sim. Pra sempre se revelar pra gente e nos ensinando certas lições, né? E a sua caminhada ministerial, você foi caminhando com Deus? E aí, como que começou esse chamado? Deus, ele usou alguém pra falar com você? Foi Cara, no seu coração? foi assim, eu desejei me aproximar de Cristo, sabe? Só que eu não entendia como que as coisas aconteciam. Um pouco daquilo que eu falei. Ela era uma pessoa que sempre foi muito insubmissa, sabe? Ah, Eu sim. não conseguia enxergar o papel da liderança como um papel importante, sabe? De ser aquela pessoa que vai te instruir, que vai te direcionar. Então eu passei alguns anos na igreja, tipo assim, vivendo o poder de Deus. Eu Olha só. ia pro monte, ia pra vigília, ia pra tudo aquilo que tinha Mas não o mover do participava Espírito de Santo, nada. mas não me aprofundava com raiz. Então, dentro da visão da Igreja Bola de Neve, célula é um ponto importante, porque você vai ser discipulado, você vai ser acompanhado, você vai ter a oportunidade de ser trabalhado pelo seu líder para que você seja direcionado para aquilo que é seu chamado. Conhecê-lo melhor, né? E aí o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu comecei a ver os meus amigos frutificarem e eu não conseguia frutificar, sabe? Eu falei assim, Deus, eu tô no lugar certo, eu tenho consciência de que Deus me chamou para esse ministério, mas como que eu vou frutificar? E Deus falou, se submete, aprende a se submeter, né? Aprende a se colocar numa condição de submissão, de estar debaixo do mesmo propósito, né? Submissão não é o sentido pejorativo, né? Porque hoje a gente fala submissão, você fala, nossa, eu Tá muito desvirtuado, tô me né? subjugando, né? Vou ser o escravo. Não é isso. Submissão é estar debaixo de uma mesma missão, né? E quando eu entendi que eu deveria estar debaixo de uma mesma missão, eu falei assim, cara, então eu vou focar na missão. E foi a hora que eu comecei a focar realmente na missão. Eu falei assim, vou estar ali presente, vou me fazer disponível, vou honrar aquilo que tem que honrar, sabe? Vou zelar por aquilo que tem que zelar. E dentro desse cenário, Deus começou a me direcionar ministerialmente, sabe? Eu sempre olhei para a oração como algo muito importante, sabe? Sempre tive muito prazer nisso, não entendia nada. Olha só. Eu achei lindo o dia que eu fui no culto e eu falei, nossa, senti tanta presença, Lucas, naquele culto, que maravilhoso. Que japonês foi esse? Realmente, eu sou muito eu gosto de sentir a presença de Deus. Legal. E eu via você orando no canto, eu via você orando no outro. Eu falei, ele tem a presença, e a presença desceu naquele dia, Tom. Foi lindo que eu A nega se emocionou lá. No entanto, que a gente já pediu Glória pra a Deus. você orar depois no culto. É lindo isso. Deus. E às Deus vezes não é usou sobre você saber ela inteira, é sobre você se submeter mesmo. Sim. Mesmo não querendo ir, né? E mesmo não entendendo tudo e se mergulhar realmente no espírito, Porque né? as pessoas se espelham, Tom. É muito importante a gente mostrar para o nosso público que a gente precisa só ir, só vai. Eu acho que esse é um ponto importante de se falar, sabe? Porque esse é o momento da história da igreja que a letra fundamenta toda a caminhada. E se tem deixado de lado um pouco da presença do Espírito Santo, sabe? Verdade. Tom. Então, por mais que você tenha um exímio conhecimento da palavra, sabe? Se você não carrega a presença de Deus, Não vale de nada. não vale de nada, porque é só conhecimento, né? A Verdade. presença de Deus é que realmente nos marca. Então, debaixo disso, eu sempre busquei a presença, sabe? Nunca tive um conhecimento profundo da palavra de Deus, mas eu sempre me dediquei à leitura, à busca da presença do Espírito Tem Santo. alguma pregação assim, Tom, que eu sei, desce a presença que você prega, assim, que você sentiu impactante? Porque você prega nos cultos, né? Sim, sim. É uma palavra que Deus te deu ali na hora, você orando, Tom. Assim, não, essa aqui desceu. Porque tem essas coisas, a gente fazia devocional, né? E Deus falar, não, é essa que eu vou pregar. Mas Deus fala, não é essa que você vai pregar, que eu quero. Olha, eu vou falar que assim, o ministério de pregação é um ministério complexo, porque eu entrei ministerialmente na igreja no ministério de oração. Então oração sempre foi bastidor, sabe? Sempre foi meia hora antes do culto, você tá num lugar apartado, ninguém te vê, as orações que você faz ninguém sabe. Então é aquele ministério de intercessão mesmo, do oculto, que você tá ali no segredo com Deus, sabe? No secreto com Deus. E você ter o seu tempo ali sendo direcionado por uma liderança e orando pelas coisas da igreja, orando durante o período da igreja.
Quando eu fui levantado presbítero, aquilo para mim foi um impacto, porque você sai do bastidor e agora você precisa colocar a cara para bater. Na linha de frente da guerra ali, É né? muito difícil. Como se ele deu. É muito Como difícil, você porque, lidou com essa situação? cara, foi assim, há 7 anos eu tô debaixo de ministério de pregação, né? Então, os 2 primeiros anos eu vou falar para você que era uma luta. Imagino. Tudo. Porque você sobe no altar debaixo de muita acusação. Não, ninguém vai te ouvir. O que você está fazendo aí? Você não tem uma palavra de Deus. Inimigo Você tem certeza que essa palavra é de Deus? E esse é um momento de muita luta mesmo. Emocional, sabe? De você falar assim, cara, você tem que estar preparado para fazer a vontade de Deus. Então, às vezes eu vejo pessoas almejando, sabe? Nossa, eu almejo o altar e tudo mais. Mas Deus tem o tempo certo das coisas acontecer, sabe? Deus tem a forma certa do momento para que isso aconteça. Se Deus realmente tem uma chamada na sua vida no ministério de pregação, entenda que os processos que você passa durante a jornada vai trazer base para você suportar esse momento, que é realmente quando você sai do anonimato e começa a colocar a cara para bater. Então acho que esse foi um ponto assim de transição bem importante ministerialmente, sabe? E você fala assim, cara, eu preciso diminuir para que Cristo cresça. Amém. Eu preciso não só pregar, mas eu preciso viver aquilo que eu prego, sabe? Esse é um ponto, acho que, crucial, porque quando você starta o ministério da pregação, eu falei, os 2 primeiros anos foram bem penosos, sabe? Porque você prega e no dia seguinte você fala, cara, já falei tudo que eu conheço de Bíblia. E agora? Você fala que... E agora, Espírito E Santo? agora? Como é que vai ser? E aí você vê a capacitação de Deus, você vê a unção do Espírito Santo descendo sobre a sua vida. Olha só. E Deus te dando palavras de coisas que são inimagináveis, sabe? Tipo, situações, dele, né? situações que Deus fala assim, ó, aqui tem uma palavra minha, aqui tem uma mensagem. Então, sabe, hoje, preparar sermão é um negócio muito mais simples para mim. Por quê? Porque já não é mais meu. Eu entendo que é uma capacitação de Deus. Deus vai te E pelo capacitar. fato de você estar capacitado por Deus, automaticamente se torna mais fácil você fazer isso. Só que o risco está justamente nisso, de você achar que não é Deus. De você achar que eu sou habilitado, eu tenho conhecimento, eu tenho que eu bagagem, sei, né? eu tenho horas de rodagem. Então, por causa de tudo isso, você começa a deixar de lado a presença do Espírito Santo e começa a se autopromover nesse sentido, né? Então, esse eu acho que esse é o cuidado que todo pregador tem que ter, sabe? De realmente diminuir para que o próprio Deus possa crescer. É importante. É forte, Porque né? estão muito no alto, né? E uma das partes do seu ministério é de intercessão, né? De oração. E uma das questões que a gente tem visto muito é que eu tenho muita curiosidade até para a questão de aprender, é a questão de batalhar espiritualmente. Como você conseguiria trazer um pouco disso até pra gente aprender, pra quem for nos ouvir aprender sobre batalha espiritual, toda essa questão envolvida em relação à oração, você que fez parte desse ministério, foi uma longa jornada na sua vida. Sim, eu tô debaixo desse ministério ainda, né? Eu acho que Amém. talvez seja o propósito da minha vida esteja debaixo disso, sabe? O ministério de oração sempre foi algo que atraiu os meus olhos, sempre foi algo que Deus falou muito forte comigo, sabe? E é o ponto que eu falo, assim, que existem as discordâncias referente a isso, teologicamente falando, né? As coisas, que você está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, segue linhas teológicas que dizem que, você está vivendo uma nova vida, você não tem que batalhar. E aí tem outras linhas que vão seguir falando assim, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. Todo aquele que se esforça dele se apodera. Eu vou mais por essa linha, que eu creio que realmente, no céu, Deus já liberou todas as coisas, mas nós precisamos nos esforçar para conquistá-las na terra. É né? isso. O inimigo, ele é um poceiro, né? Ele toma posse daquilo, o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, então o inimigo toma posse, e o que a gente veio fazer como filhos de Deus é reivindicar o reino de Deus na terra. E toda vez que a gente reivindica, é uma batalha espiritual. Então você está chegando num lugar, você está chegando como igreja numa cidade, tem uma resistência ali no mundo espiritual, né? Tinha um poceiro ali que estava ali alojado,
né? E você vai precisar destituir esse poceiro, implantar uma nova cultura, implantar a visão do reino, mostrar que existe um outro horizonte. Então, tudo isso é batalha espiritual. E o que eu entendo é que realmente é um processo para que isso aconteça, né? Muitas vezes, para que se consiga destituir um poceiro, você precisa se arrepender pelos pecados. A gente não consegue fazer batalha espiritual com armas de plástico, né? Então você precisa guerrear no nível espiritual. Se a entidade que está ali, ela tem autoridade, é porque debaixo de muito pecado foi dada autoridade para ela estar ali naquele local. E o que a gente precisa fazer é destituir o poceiro. Para destituir o poceiro, você precisa eliminar a influência que ela tem de autoridade. Então, é um processo de transformação. Aí vai do feeling lá, sabe, do direcionamento do Espírito Santo, de falar assim, cara, aqui você vai guerrear dessa forma, aqui você vai guerrear daquela maneira. Né? O Ministério Bola de Neve nasceu debaixo de oração, né? Debaixo de muita oração, debaixo de muita intervenção. Então, os meus primeiros anos de Bola de Neve, quando eu entrei no Ministério de Intercessão, vi muitas histórias de pastores que estão no campo falando a respeito disso, sabe? Olha falando só. a respeito de todas as lutas que eles enfrentaram, de lutas realmente espirituais, e você começa a enxergar que é uma realidade. Né? Mas a gente precisa entender, né? Como a igreja começou. A igreja não começa assim, instalar, né? É que nem quando a gente chega, a gente passou por um processo, até nós receber alguma coisa, a gente passa. A igreja é a mesma coisa, né? A palavra diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Amém. E aí muitos colocam esse versículo como sendo, tipo assim, o inferno vai vir contra a igreja, né? Só que a porta é um utensílio de defesa, não de ataque, né? Então é a igreja que tem que ir contra o inferno, né? Sim. E nessa jornada, tem alguma experiência que te marcou em relação a essa questão que você poderia compartilhar com a gente? Cara, o que eu vejo é assim, ó, a gente, como igreja, sabe, olhando ministerialmente, você vê moveres do Espírito Santo, sabe, de oração, de arrependimento, que geram transformações. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Às vezes a gente, como igreja, se sente estagnado, sabe? Você fala assim, cara, meu ministério não avança, as coisas não acontecem, sabe? As pessoas não se motivam e tudo mais. E debaixo de um período de oração, você começa a discernir as coisas que estão acontecendo e começa a promover algo novo, sabe? Eu acho que o mais interessante do ministério de oração é que quando você se derrama na presença de Deus, Deus ele te leva para um lugar mais alto que você consegue enxergar o horizonte. Às vezes a gente está muito limitado na circunstância, e a circunstância realmente é a estratégia do inimigo, né? Ele vai mostrar toda a circunstância, todo o cenário e vai falar assim, não tem jeito. E se a gente acreditar na circunstância, você automaticamente deixa de viver pela fé. E quando você olha a luz da palavra, cara, todos os personagens bíblicos foram pessoas que foram tiradas da circunstância e mostrado para eles o horizonte dos quais eles não imaginavam. Eu tô fazendo, o Ministério tem uma leitura anual da Bíblia, então a gente vem acompanhando o Ministério, mergulhando na palavra, que é justamente da leitura. E a gente está no livro de Êxodo, está mostrando um pouco da saída do povo do Egito, né? Então, quando você vê o propósito de Deus levantar Moisés para que fosse o precursor e direcionasse o povo à saída do cativeiro do Egito rumo à terra prometida, você começa a enxergar de que forma que Deus age, de que maneira que Deus realiza. E é olhar para isso e realmente falar assim, cara, qual que era a expectativa de Moisés? Quando Deus fala assim, você vai ser a pessoa que vai enfrentar Faraó. Ele declara ali, eu tenho dificuldade na comunicação. Arruma outra pessoa para falar. E é muito, muito interessante isso, né? Porque você vê nos capítulos seguintes, o próprio Moisés enfrentando o Faraó e falando, cara, deixa meu povo ir, né? Então você vê a capacitação de Deus. Por isso que eu falo que a trajetória com Deus... Não faz eu chorar não. A trajetória com Deus é uma trajetória interessante, porque muitas vezes Deus vai colocar a gente em situações das quais nós seremos trabalhados rumo ao propósito dele, Amém. sabe? Eu estava hoje de manhã refletindo, meditando na palavra, me preparando para vir para cá. E eu falei, Deus, o que vai ser ali, né? Me explica um pouco do que vai acontecer. Deus falou no meu coração, propósito. Olha só. Ele falou, o propósito é algo que vai direcionar e nortear você por toda a sua vida. E cada etapa do propósito
é uma batalha que você precisa enfrentar. É um novo desafio. E dentro desse novo desafio você vai ser fortalecido, capacitado, direcionado para continuar seguindo rumo ao seu propósito. Amém. Então, essa aqui é uma página que Deus está abrindo. Glória a Deus, em nome de Ô Jesus. Lucas, Jaque, Oi. deixa eu só comentar algo aqui, até mesmo para os telespectadores, e testificando, né, o que o Tomo acabou de dizer. Eu sempre falo para o Lucas e para Jaque que toda vez que eu estou aqui, é um propósito mesmo de Deus para que eu pudesse estar aqui, né? E você falou sobre circunstâncias e você falou sobre reivindicar no mundo espiritual, né? O Tomo, para quem não conhece o Tomo, já caminho com ele já faz um bom tempo e hoje nós estamos debaixo da mesma igreja, Bola de Neve Perialto, pelo mesmo pastor. Ele é o meu presbítero, quem não sabe. Eita, glória. Então, Deus é bem incrível assim demais, Tomo. E testifica até mesmo para vocês, telespectadores, para entender um pouco essa circunstância e entender também o referente a reivindicar no mundo espiritual. E o Tomo também falou sobre arrependimento. Então, primeiramente, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas iniquidades, se arrepender daquilo que você tem feito na sua vida, que tem te afastado cada vez mais de perto do Senhor, cada vez mais da presença do Senhor. E depois vem a parte de reivindicar. Agora, quando virou ano, eu me peguei desta forma, me analisando, me policiando, para saber como que eu estava diante ao Senhor, para saber como que eu, olhando para dentro de mim, olhando para as circunstâncias ao meu redor no qual eu me encontrava, e aí quando virou no dia 1º, já tinha acontecido algo na virada que o Senhor havia falado comigo, e aí eu falei para minha esposa, para quem não sabe, ela é intercessora também da casa. E eu falei para minha esposa, ela falou assim para mim, e aí? Eu falei assim para ela, eu vou entrar num propósito de oração. E vai ser esses primeiros 7 dias, essa primeira semana. Eu falei assim, vamos orar todos os dias às 3 horas da manhã. E eu tenho certeza que o Senhor... eu vou reivindicar no mundo espiritual tudo aquilo que o inimigo está tentando de desestabilizar a nossa vida, desestabilizar áreas das nossas vidas. E 2025 nós vamos entrar de modo diferente. Então foi assim esse propósito. Fui no meu 7º dia e reivindiquei um monte de coisas no mundo espiritual. E uma delas foram na minha área profissional. Na minha área profissional, o ano passado, eu encerrei tudo aquilo que estava aberto de ciclo que eu não tinha terminado na minha vida. E esse ano eu reivindiquei para o Senhor. Falei assim, eu não aceito. Tenho caminhado conforme o Senhor tem me pedido. Tenho fluído no rio que o Senhor tem me levado. Estou debaixo de uma cobertura espiritual. Eu tenho buscado tempo e fora de tempo me alinhar, me policiar, me santificar para ser usado poderosamente para o Senhor. Então eu quero saber o que eu preciso guerrear. O que o Senhor tem para me mostrar. O que o inimigo está tentando se apossar. Então ali eu creio, eu vi dentro desses propósitos, desses 7 dias... E isso fica aqui também para vocês, telespectadores, que aquilo que não está de acordo com a circunstância, com os teus olhos muitas das vezes estão vendo, primeiramente, claro, você tem que buscar em Deus para saber o que o Senhor está tentando te mostrar. Qual é o puxão de orelha que Ele está tentando te dar? Quais são as gavetas que Ele está tentando mexer? E o que o Senhor está te direcionando, o que Ele está fazendo para que você possa ser melhor do que você é. Então foi assim que dentro desses 7 dias, no 7º dia, eu obtive uma das primeiras respostas.
Acabou abrindo uma porta para mim. Eu voltei lá ao início, da onde eu comecei a trabalhar, que foi na minha área industrial, que por conta da minha formação. E ali eu comecei a ver sobre as minhas finanças, pessoas me abençoando e também as minhas finanças começando a tomar um rumo diferente do qual. Então, circunstâncias, galera, como o nosso presbítero Tomo falou, muitas das vezes o Senhor está te direcionando e pedindo para que você não olhe para as circunstâncias, que você olhe para Ele, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é aquele que levanta e que derruba, Ele é aquele que tem o seu nome escrito, Ele tem um propósito na sua vida. Então, se você, exatamente como o Tomo falou, se você se arrependeu dos seus pecados, se você tem buscado o Senhor em espírito e em verdade, se você tem se alinhado, se santificado, então é hora de você reivindicar no mundo espiritual. Aleluia, glória a Deus. E não aceitar a circunstância no qual você se encontra e que você está. Glória a Deus. E nunca esquecer que você precisa ter fé para isso. E muitas das vezes você não está vendo, mas exatamente o que muitas das vezes você não precisa ver, no mundo espiritual você precisa reivindicar. E se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode ter certeza, aquilo que muitas das vezes os seus olhos não estão vendo, mas o que o Senhor está te mostrando, é onde que guerreando, se santificando, tendo fé, não olhando para a circunstância, assim você vai conseguir exatamente dar um passo de fé naquilo que o Senhor tem para com a tua vida. Glória a Deus. Então, glória a Deus, Tomo. Glória a E Deus. isso tocou muito ao meu coração. Eu estou vivendo esse propósito, esse processo, e que o Senhor possa ter falado muito ao seu coração, assim Amém. como está falando Glória a comigo Deus. aqui nesse episódio. Glória a Que Deus, legal. glória a Deus. É bênção demais, né? Você vê, né? Que legal. Deus nos surpreende, né? Às vezes a gente pensa de uma forma e Deus vai tocando em corações que a gente, né? Mas é muito poderoso. E eu queria perguntar uma coisa pra você, Tomo. Você prega a palavra hoje, você falou que tá nesse ministério da palavra hoje. Qual que é o maior desafio na sua visão hoje de pregar o evangelho? Você conseguir atender todos os públicos. Porque quando você está debaixo de uma igreja que é evangelística, você tem todos os públicos. Você tem o público que está chegando a primeira vez na igreja, nunca ouviu nada de Deus, como você tem o público que tá, da pessoa que está há anos caminhando na presença de Deus. Então não dá para você levar um evangelho somente do evangelismo, falando das coisas de Jesus. Você precisa mostrar profundidade, você precisa ter um nível de revelação, você precisa ter uma palavra direcionada, e você conseguir fazer um mix de tudo isso é muito complexo. Eu acho que é esse, eu acho Só que pelo talvez seja Espírito Santo mesmo, né? o maior dos desafios. Porque É. senão aquela pessoa que está muito tempo na igreja vai falar assim, poxa, Não alimenta mais, né? Não me edificou, não era isso que eu esperava. Da mesma forma que se você vai muito profundo, aquele que está chegando a primeira vez vai falar, mano, Que isso? entendi nada. Nossa, imagino que Tem que é um ter desafio e se une até com a questão da liderança, né? Porque Sim. você também tem a questão da liderança pra você. Qual que você vê também como o maior desafio hoje pra liderar? Eu acho que assim, acho que o papel do líder é um papel importante na comunidade, sabe? Porque ele tem o desafio de instruir, de direcionar, sabe? E ao mesmo tempo impulsionar. Eu acho que o maior dos desafios do movimento apostólico é você conseguir apostar na vida daquele que está ao seu redor, sabendo que ele pode ultrapassar aquilo que você já alcançou e conseguir olhar isso com bons olhos. É o maior desafio. Acho que hoje muitos não querem ver um liderado ser o maior, né? Você teve líderes que deu um novo... Cara, eu tenho vários líderes que não são pastores hoje. Olha só. Muito importante. Muito legal isso. Muito É importante. muito legal. Mas nem todos querem que transforme... Ter a visão de reino, né? Sim. Porque muitos olham às vezes com inveja ou algo do tipo e não olham, não perdem um pouco da visão de reino, do Sim. propósito, né? Eu acho que esse é um ponto que a pessoa precisa ser realmente desprendida de vaidade, né? sabe? Porque
o que eu enxergo, da forma que eu enxergo, tá? Eu enxergo que Deus está me dando uma oportunidade, e dentro dessa oportunidade, eu sou parte do testemunho que ele vai chegar, sabe? Então, quando eu aceitei a chamada com Cristo, eu entendi que eu tinha que morrer para muitos dos meus valores, sabe? Foi um momento assim, bem difícil, assim, sabe? Porque você Imagino. cria... Eu sempre fui muito cético, sabe? Eu sempre fui muito racional. Então, quando você começa a caminhar com Cristo, Deus ele fala assim, meu, se esvazia de vocês e se encha da minha presença. E aquilo para mim foi muito difícil, mas foi um tempo que eu falei assim, cara, vou aceitar fazer a vontade de Deus, né? Então, aceitando fazer a vontade de Deus, eu fui para a faculdade e fui liderar a célula na faculdade. Na faculdade, cara. Eu acho que esse é um capítulo bem interessante. Ai, porque, conta como foi. cara, a faculdade é um momento que você, para um cristão, desafiador. Né? Isso que porque você pode encontrar ateu, cara. E aí, como que você faz, então, cara? Não, assim, ó, você encontra tudo. Tem este ponto, sabe, dos confrontos religiosos, mas tem um outro ponto que é liberdade com libertinagem. Sabe? Cara, eu tava 22 anos, 23 anos ali, sabe? Então era num momento que você fala assim, meu, realmente é o tempo, sabe, de me santificar ou não. Então você tinha aquela luta, sabe, de falar assim, cara, eu preciso manter meu relacionamento com Deus num lugar que ninguém está vendo. Olha isso. Forte, né? Não, é desafiador. É muito. E por muitas vezes eu falava assim, Deus, é isso mesmo que você tem pra mim? Cara, toda quarta-feira eu chegava na faculdade, eu falava assim, Deus, eu não vou pregar, mano. Não vou lá fazer a célula, sabe? E Deus falava pra mim assim, e se eu mandar uma pessoa? Eita. Ah, se você mandar uma pessoa, Deus, mas essa pessoa não vai, né? E eu ficava lutando, pensa, você tá assistindo a aula... E das 7 às 8h30, você lutando com Deus, assim, falando assim, Deus, você não vai mandar ninguém. Deus falava assim, se eu mandar uma pessoa. Eu falava, se você mandar uma pessoa, eu vou. E aí Deus falava, então vai. E eu descia, montava a célula lá na faculdade, sentava, 20 minutinhos, sabe? Só o tempo do intervalo. Mas o pessoal ia, você falava, ai, gente, vou falar Cara, uma palavra hoje. Como que você fazia? Como era? Por muitos meses foi uma pessoa. Olha só. Por muitos meses. Deus mandava uma pessoa. Olha só. Falava assim, aqui que é a célula do bode, né? Eu falei, sim. Ah, vim aqui ouvir a palavra. Olha só. Lindo, Tom. Pregava a palavra ali. É a palavra do culto de domingo, né? Então você faz aquele resumão mesmo, assim, bem evangelístico. Pregava a palavra e mandava ver. E faz aquela oração, desmonta o acampamento e vai ficar ali uma pessoa. E aquilo foi um trabalhar de Deus, sabe? Porque Deus falou muito forte comigo. Ele falou assim, se você estiver disposto a fazer por uma pessoa, quem prega para um, prega para multidões. Aleluia, glória. E eu me vi no último ano de faculdade pregando igual o pregador da Praça da Sé, sabe? Cara, 50 pessoas na cela, pregando em pé no meio da faculdade. Mano, animal isso, assim, uma baita de uma experiência. Mas eu tive a oportunidade de levantar líderes ali, sabe? Olha só pessoas que deram bênção. continuidade, hoje são diáconos, presbíteros. É bem legal, sabe? Então, por isso que eu falo assim, de tudo isso, o mais legal que eu enxergo é quando você participa de um processo como esse, Deus está te dando a honra de você ter uma pedrinha na coroa ali e falar assim, cara, esse cara evangelizou, virou pastor, pá, constituiu família e você foi parte fundamental desse processo. É muito, muito, muito forte você ver os frutos, né? É altruísta. Nossa. Se você olhar para isso e falar assim, cara, quer dizer que um liderado meu pode se tornar uma pessoa, um apóstolo, um pastor, Nossa. um mega empresário. É Sim. isso, cara. É você Sim. transformar outras Se os pessoas. líderes tivessem essa visão, né, cara, visão de propósito, entender que através de uma pessoa ali, o tanto de almas que podem ser ganhas. Billy Graham, uma pessoa, o cara que ganhou o Billy Graham ganhou só ele. Meu Deus. E olha só o tanto de almas que Billy Graham ganhou. Pois é. E aí, se os líderes tivessem essa visão, né, um bom líder forma outros líderes, né? Sim. Nossa, cara. E é o ponto, sabe? Então, assim, sabe, eu olho realmente para a liderança como uma baita de uma oportunidade. É Sabe? isso. Uma oportunidade de você preparar pessoas para que realmente sejam a sucessão do reino. Né? Então, acho que o maior ministério de um líder é poder capacitar outros, dar um bom testemunho, sabe? Dar um bom exemplo, ser uma pessoa coerente, ser uma pessoa que impulsionar na hora certa, sabe?
tratar as feridas, puxar a orelhinha de vez em quando. Que sabe? tem esse lado também, São né? coisas importantes. Esse deve ser também um grande desafio, porque a gente tá em um tempo em que muitos não querem ouvir também, né? Como você lidar O que- com os jovens? é isso. Tom? Fala aí pra nós. Ah, ó. meu, eu assim... Eu sei que nós somos jovens, mas eu me assim, sinto isso. jovem. eu também, Tom. Eu não sou tão nova, mas eu me sinto Meus jovem. 44, eu me sinto jovem aí. Eu tenho 42. Mas eu me alegro, sabe? Porque eu não tive essa oportunidade. Eu fui conhecer a Jesus com 18 para 20 anos. Eu só fui conhecer a Jesus nessa idade, então eu não cresci no evangelho. Quando eu vejo o departamento infantil, quando eu vejo a oportunidade dos meus filhos, sabe? Eu prego o só. evangelho para meus filhos, a gente ora toda Ai, noite. que lindo. Eu tenho visto Deus dar experiências para eles, Olha sabe? só que bênção. Eles têm quantos muito anos, seus legal. meninos? Eu tenho um menino de 6 e um de 9. Glória a Deus. Olha só. Gael É e isso. Natan. Muito Já legal. crescer no caminho é coisa Crescer no caminho. linda, né? É uma baita de uma oportunidade. Né? verdade. Olha, a oportunidade tá aí. É Provérbios verdade. 22:6, ensina É. o caminho que seu filho deve andar, que ele nunca vai se desviar dele. Amém. Nossa, é poderoso, né? Você poder direcionar e ter um exemplo em casa, né? No caminho, né? E Esse é o ponto que eu falei, sabe, do lance da paternidade, que eu fui entender o amor de Deus quando eu tive filhos. Porque eu olhei para os meus filhos e eu entendi que, independente de eu acertar ou errar, meu filho não deixa de me amar. Amém. E aí, nesta hora, sabe, às vezes você como um pai precisa corrigir o filho, você precisa orientar, você precisa falar mais duro com ele, né? Você precisa impulsionar ele e tudo mais. E nesta hora, sabe, quando Deus abriu meu entendimento falando assim, cara, eu sou desta forma. Às vezes você está caminhando comigo num processo que você não entende o meu Precisa amor ter. porque as coisas não estão dando certo. E não é porque não está dando certo que Deus não te ama. Mas Ele está te corrigindo para te levar para o caminho certo. Ele está te impulsionando, está te podando, está orientando para que você vá para o caminho certo. E aí quando eu entendi a paternidade terrena, eu comecei a entender a paternidade espiritual. Eu comecei a entender como Deus ama como um pai. Qual é o amor de Deus para conosco, sabe? Isso foi revelador, assim, para mim. Mudou a minha história no sentido de, tipo, poxa, hoje eu consigo enxergar Deus de uma forma que há 10 anos atrás eu não tinha o menor entendimento acerca disso. Eu olhava Deus distante. Maturidade é tudo, né? Espiritual. Sim. E hoje eu consigo enxergar Deus muito perto, sabe? nossa, sensacional. E a gente vê o poder de Deus, como ele vai trilhando tudo isso, né? Para nos ensinar em cada detalhe, né? Até nos detalhes que a gente pensa que ele não tá nos ensinando, ele tá nos ensinando, né? Como foi também o seu relacionamento, assim, quando você se encontrou com a sua esposa? Fala um pouco sobre isso. Cara, é importante, né? Ela é japonesa, ela é brasileira. Esse é o ponto que eu acho que a gente se conecta com os jovens, né? Porque bom. assim, eu aprendi na igreja que o caminho do relacionamento é santidade. Sim, importante você falar para nós. E eu esperei 10 anos para me casar. Olha só. Você se guardou tudo. 10 anos em santidade, buscando a Deus. Tive começos de relacionamento que não engataram, mas eu falei assim, cara, Deus tem uma pessoa específica para construir uma família, para viver. A gente já se conhecia, a Camila, minha esposa. Ela era do Ministério de Zeladoria e eu sempre fui do Ministério de Intercessão. Da Bola de Neve também, né? Da Bola de Neve também. Então, a gente se conhecia porque, assim, a igreja tinha um banheiro masculino e um banheiro feminino, ela ficava no banheiro feminino porque ela era zeladora e eu ficava no banheiro masculino na frente porque era intercessora. Olha só que Deus faz. Ela é brasileira? Ela é brasileira. É brasileira. Qual que é o nome dela? Camila Azevedo. Fala pra ela, por favor. Te amo. É isso. E a gente tava debaixo do mesmo ministério, tinha amigos em comuns, mas nunca teve um relacionamento próximo. Sim. E aí foi 2013 foi o ano que a gente começou a se aproximar, sabe? Deus promoveu um bom encontro, as coisas começaram a se alinhar, a gente pediu testificação, oração, sinais de Deus, amém. colocou diante da presença do Senhor antes de começar a namorar. É isso. Isso é parte da visão da igreja. Sim. Cada denominação trabalha de uma forma, no Bola trabalha desse jeito, mas antes de começar um relacionamento, antes de você aproximar o seu coração, busque primeiro a Deus para saber se tem um propósito nisso. E a gente começou a buscar a Deus, sabe? Falando assim, Deus, e aí, tem um propósito nisso, né? E Deus deu uma palavra para nós, falou assim, dar-te-ei um só coração. Eita. Que lindo. Eu falei, nossa, que palavra linda. E fui lá falar com o pastor na época, né? A gente conversou, ele abençoou o nosso namoro. E aí a gente começou a namorar.
com 2 corações. Olha só. Eu pensava de um jeito, ela pensava de outro. Cara, tivemos muitas brigas. Olha só, muitas brigas. Imagina. Até o casamento, pós-casamento, porque a gente pensava muito diferente. E aí, eram quando de culturas diferentes. cultura diferente, pensa, ela é brasileira, eu sou japonês, tipo, ela também é caçula, eu também sou caçula, os mimadinhos. Né? Mimadinhos do papai, da A mamãe. gente veio de casa, eu falo casa mágica, né, na verdade, porque você tá na casa dos seus pais, cara, a roupa tá lavada, a comida tá na mesa, tipo, você não tem que fazer nada. Né? E depois, quando você casa, você descobre que se você não colocar a roupa no cesto, ela não vai fazer. Vocês, homens, as mães precisam criar seus homens mais independentes, fazer as coisas, para ajudar nós, mulheres. Não, mas a gente divide bastante as atividades. Amém, agora melhorou, né, Tom? As atividades Glória domésticas. a Deus. Mas ali Deus trabalhou conosco, sabe? Sim. Então, se naquele momento eu olhasse com os olhos naturais, eu diria que não era de Deus. Não permanecia. Da gente ter muitas divergências. Né? Você viu Deus tratando no caminho, né? E aí o que Deus falou conosco foi, dar-te aí um só coração. Eu tenho um propósito para com vocês. Amém. Olha só. E a gente sempre perseverou no propósito. Então, o que eu falo para jovens que estão começando a se relacionar é, mais do que o desejo, que o desejo é um negócio que no momento você pode ter e tudo mais, né? Mas tenha realmente um propósito. Se relacione com alguém que vai completar ou seguir no mesmo propósito. Talvez você seja um pregador e a pessoa seja um adorador, talvez seja um zelador e uma intercessora, não depende disso, mas que vocês tenham o mesmo propósito da caminhada, né? Porque sem estar debaixo do mesmo propósito é julgo desigual. E aí o julgo desigual é o que realmente faz com que se desfaça aquilo que um dia começou, né? O que nos mantém hoje juntos é realmente estarmos debaixo do mesmo propósito. Amém. Temos uma chamada, temos uma convicção da chamada, temos um propósito diante de Deus, temos um propósito diante dos nossos filhos e temos o desejo de cumprir isso. Então, quando você tem este alvo que é maior, automaticamente os obstáculos se tornam menores. É isso. E você aprende a transpor os obstáculos juntos. Quando você transpõe os obstáculos juntos, automaticamente você se torna mais forte. Então, o que eu vejo depois de 11 anos de casado é que a gente se fortaleceu. É isso. E é uma área que tem sido tão atacada, né, irmão? Sim. A família, cara. O diabo age muito, né, nas famílias. Você vê destruídas, muitas famílias destruídas. Sim. Olha, manter um casamento. Eu tô 11 anos casado, sou muito novo aí. Mas casamento tem suas fases, né? Tem fases difíceis de construir, de você edificar coisas juntos, de você fazer as coisas acontecerem, sabe? Tem a fase da limitação, porque a realidade que acontece, né? Você não tem recurso para tudo que você sonhou, né? Então, é um ponto importante, mas eu sempre olhei para relacionamento com os exemplos que eu tive de igreja, sabe? Eu sempre olhei para o altar e falei assim, cara, ali estão exemplos de pessoas que zelam pela família e que conseguem fazer a obra de Deus. E tendo Cristo no centro, né? Eu acho que esse é o segredo, né? Porque às vezes as pessoas estão no relacionamento e só vem eles dois, sem entender que Cristo precisa ser o centro de tudo, né? Não só um ou outro, mas realmente colocando Cristo acima de tudo. A Bíblia diz, né? A sua esposa, tem uma passagem, uma parte que fala sobre quem achará, né? A esposa. Provérbios, né? Que achou a esposa, achou um tesouro precioso. Deus, né? Deus é lindo demais. Olha, um ponto, sabe, que eu acho que é bem interessante é, no casal, quando se fala a respeito de relacionamento, não é uma competição. É isso. Entendeu? E quando o casal entende que, na verdade, trabalha-se uma parceria, isso é algo fundamental, sabe? Porque quando você tem filhos, é mais complexo você responder uma chamada, né? Porque muitas vezes o que acontece? Tem toda a dedicação do filho pequeno, toda a atenção que é necessária. É difícil esse momento realmente para quem era jovem e de repente se vê casado, amando a Deus, querendo estar na presença de Deus e não consegue fazer isso porque tem as obrigações com o filho. Mas se você entender que não é uma competição e é uma parceria, a mulher valida o ministério do marido, dando suporte para que ele possa fazer. E quando isso acontece, o casal cresce.
emocionalmente e cresce ministerialmente. Então, É o um que eu vejo entendendo o é isso. outro, né? E é muito poderoso isso, porque às vezes a gente tá na frente de um projeto, algo do tipo, e não tem noção, as pessoas não têm noção quanto uma Sim. esposa, né, cara, faz parte de tudo isso. Sim. Hoje eu vejo, por exemplo, no meu ministério, tantas pessoas sendo alcançadas, mas ninguém vê o quanto essa pequenininha que tá do meu lado ali, Se não suportando, vendo as se eu não assinar, batalhas. não sai. Se não validar, Se né? não validar, não sai. E aí a gente vai aprendendo que quando a gente tá na casa dos nossos pais, Deus muitas vezes fala através dos nossos pais, mas quando a gente casa, Deus fala através do nosso cônjuge, né? Sim. Deus vai direcionando através do nosso cônjuge, a gente vai aprendendo cada vez juntos na caminhada, né? E se Ouvir, fortalecendo, né, um ouvir. outro. É uma grande escola, né, irmão? É O uma grande casamento, escola. Casamento é uma grande escola. de perdão, você perdoar as pessoas. Tu imagina o tanto de vezes tem que perdoar todos os dias, né? Fala 70 vezes é mais 70. É Pode mais botar. 70. Mas sabe o que eu acho que é muito legal de tudo isso? É que a unção, ela perpetua sobre o casal. E se o casal não tá bem dentro de casa, dificilmente a pessoa consegue transparecer a unção. É, É verdade. É simples. É isso mesmo. Então você fala assim, cara, por trás de todo grande homem de Deus, tem uma mulher de Deus, De Deus. ali, É isso. zelando pelo lar, zelando pela casa, cuidando dos filhos, abençoando o marido, abençoando o ministério do marido. Porque às vezes a gente acha assim, poxa, somente o homem que é um homem de Deus. Não. Ele só tá lá cumprindo a chamada dele, porque por trás dele tem a sua esposa. Eu só tô aqui hoje porque ela está lá com as crianças, Amém. cuidando das crianças, Glória a Deus. intercedendo nesse momento. Então, é uma parceria, não é uma competição. Né? e falta essa visão, né? Conta de, que nem a gente tava até comentando, né? Divisão de contas, não é uma conta só, é uma visão só e... É uma tudo casa, misturado, uma família, tudo junto e misturado. mistura tudo e as contas querem estar divididas, não. Precisa estar Sim. junto e caminhando junto, né? Pro mesmo propósito e... O desejo da família, sabe? Pessoas precisam As entender conquistas da o família. valor de uma família, o Sim. valor de estar unido para ajudar. As pessoas vão olhar para nós como um exemplo, como um espelho, porque nós somos como um espelho de Cristo, né? Como cristão, Sim. né? Então nós temos que dar bom exemplo. a gente Eu tá falo com um pra alvo nas costas, né? Ó, com certeza. todos nós cristãos, que a gente tem andado por aí, tem visto cada situações envergonhosa pro cristianismo mesmo, para as pessoas que são cristãs. Nomes que estão sujos. Era cristão, então temos que zelar, É. temos que cuidar. Quem perde tudo isso aí é o reino, na É o verdade. reino. Porque mancha a figura de Cristo, É exatamente. né, e perde o reino. Porque às vezes as pessoas estão olhando para essas circunstâncias e falando assim, cara, né, eu esperava mais de uma pessoa que professa Cristo como Senhor. Você Entristece olha um o exemplo coração. perfeito e É. eu sei que a perfeição vai chegar somente na glória, sabe? Enquanto carcaça terrena aqui, Sim, a gente claro. vai... Vai errar. vai Vamos errar. falhar, vamos errar, Sim. mas vamos tentar, né? Vamos se Sim, esforçar, né? mas que seja prioridade, sabe, o caminho da santidade, que seja prioridade o acertar, e ainda que errar, que corrija, né? É. Corrija logo, né? Porque assim, errar faz parte do Você processo. recebe muitas orientações, assim, chegar de famílias, fala, o que eu faço? Toma. Eu participo, assim, de vida, sabe? Eu acho que é um ponto que é importante. A igreja te dá a oportunidade disso, né? De você aconselhar, de você acompanhar pessoas. É legal você ver a história das pessoas acontecendo, né? Eu entendo que naquilo que Deus tem como propósito dentro da minha caminhada, está muito mais relacionado para dentro do que para fora. Então, é interessante isso, né? Porque eu vejo que Deus direciona pessoas que já estão na caminhada, sabe? Às vezes é direcionamento ministerial, às vezes é ajuste nesse sentido de família para que você possa cumprir a chamada e tudo mais, né? Então, tem fases da vida, né? Quando eu fui líder de célula, eu acompanhei muita conversão de gente, Olha muito só. momento de, sabe, da pessoa ter que escolher entre largar o vício e permanecer na presença, Olha entre só. santificar o Nossa. relacionamento ou ficar, sabe, com Jesus, viver um momento de realmente renúncia ou se doar para aquilo que é a vontade do coração, entendeu? Então, esse foi um momento da minha vida com relação ao líder de célula, e hoje o momento que eu tô vivendo, é um momento mais de acompanhar líder, de acompanhar, sabe, obreiro, de acompanhar gente que já está um tempo na caminhada e precisa de um direcionamento para continuar fluindo, sabe? Eu vejo nesse sentido. Forte, é forte. Né? A, Você-
Ah, pode ir. Pode ir, Pode- meu amor. Não, Porque o amor gosta de... não, é que a gente vai falando de Jesus, a gente vai aprendendo e, É cara, tão bom aprender, a gente tão bom ouvir, é né? apaixonante a gente aprender mais sobre ele, sabe? E a gente vê o poder dele de transformar vidas, sabe? O poder desse evangelho, se levar, não tem nada que tenha um poder mais forte de realmente transformar vidas, mudar a percepção de pessoas quanto o evangelho, né? Você leva essa palavra tão poderosa para dentro de um presídio, não tem nada, Meu Deus. nenhum outro livro que causa uma transformação quanto o evangelho, né? Em relação ao poder que essa palavra tem, como que você poderia trazer isso pra gente aqui, o poder que a palavra na sua visão tem? Cara, a palavra de Deus é o nosso alimento diário, né? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? A Bíblia é o manual do ser humano. Se você conseguir fazer da sua leitura ali, tirar e extrair oportunidades para edificar sua vida, você vai ter uma vida abençoada por Deus. Guarda a palavra no seu coração e vive ela, porque realmente é transformador. Então, eu vejo a Bíblia, a palavra de Deus, como esse sentido, né? E é tão Manual do importante ser a humano. gente valorizar, né, irmão? Sim. Porque hoje a gente vê que também tem muitos que acabam por ter, entre aspas, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma liberdade de Sim. poder pregar, mas tem muitos lugares que já estão tendo muita perseguição. E acabam não valorizando isso, né? A gente vê muitos países como Coreia do Norte que não consegue falar de Jesus, não consegue pregar. Lá no Japão tem um pouco disso. 1% da população lá é cristã em todas as denominações, entre católicos e São bem protestantes. pouco, né? É bem pouco. É um mais frio espiritualmente lá, né? Sim, Pela sim. cultura, Pela né? cultura, pela Você já própria chegou cultura. a voltar, querer voltar e ir Eu lá viajar? nunca fui. Nunca foi? Nunca Você... fui pra lá, eu Ele tenho é os irmãos. brasileiro. Mas assim, você tem a vontade É um japonês de brasileiro. conhecer a terra dos seus eu pais? tenho vontade. Tenho vontade. Tem um irmão que tá lá. É mesmo? Meus irmãos todos já foram pra lá. Só o caçula que Só não o voltou. caçula que Só- nunca é. foi pra lá. Vai só quando for a vontade de Deus, né? Deus, ele tiver a vontade... Eu tive o desejo de ir há 22 anos atrás e comecei a trabalhar na época. Aí mudou tudo, né? Fiquei aqui, me converti e Eita, ficou pra trás. É, mas Deus, ele tá no controle de tudo, né? E, irmão, a gente tá chegando aqui ao final. Quer fazer alguma pergunta, meu irmão? Antes de a gente ir pras perguntas finais? Não, pode. Não? Pode. A gente tá chegando aqui, irmão. A gente tem algumas perguntas. Amém. Nossa, que podcast incrível. Em nome de Jesus aí, terá outras oportunidades para a glória Amém. do Pai. Mas eu queria começar esse bate-bola Bate-bola, no né? final. Então, umas perguntinhas. Irmão, qual que é a sua passagem bíblica favorita? Cara, eu tava com uma passagem aqui que até separei, que eu acho que é Timóteo. Deixa eu pegar aqui que eu deixei separadinho. Amém. Glória a Deus. Eu tenho duas passagens, uma que eu queria deixar aqui, que é 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém. Eu acho que esse é o desafio de todo cristão, É, né? Você verdade. ter lá, aprender a manusear a palavra Claro. e não ter do que se envergonhar. E uma palavra que está debaixo daquilo que Deus tem me impulsionado é o Evangelho de João, quando Jesus ele se aproxima de João, pós-crucificação, pós ele fazer tudo o que fez, e ele pergunta para João: tu me amas? E João responde: eu te amo, Senhor. Ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. E ele faz isso por 3 vezes. Essa é a palavra que Deus falou muito forte ao meu coração e eu guardo, sabe? Para Tem Pedro, que- né? No caso, Pra Pedro, isso. isso, pra Os Pedro. apóstolos a gente vai, eu também, nossa, meu irmão. Quanto apóstolo? É 12? Pedro, para Pedro. E ele fala justamente isso, fala assim: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, né? E é a palavra que me motiva. Dia após dia, né? Nossa. Sim, dia após dia, fazer a vontade de Deus, cuidando daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. É isso. Toma um sonho Um sonho, que ainda não... viver full time pro reino. Amém. Olha Toma, só. glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um sonho que eu Em tenho. nome de Jesus vai acontecer. Glória a Eu Deus. creio que assim, eu tô trilhando um caminho para que isso aconteça. O desejo que eu tenho desse ano é empreender em algumas coisas mais autônomas, sabe? Que possa rodar de uma forma mais tranquila. Eu sempre trabalhei CLT, então, tipo, sabe, horário fechado e tudo mais. E o meu pedido para Deus dos viver últimos pra ele, anos né? foi: me ajuda a ter flexibilidade.
para que eu possa ter horários disponíveis e servir mais ao reino. Amém. Glória a Meu Deus. desejo é viver full. É lindo. Amém, em glória a nome de Deus. Jesus. Pode mesmo. Irmão, um personagem bíblico que você mais se identifica? Ah, Pedrão, né? Sanguíneo, espontâneo, né? Autêntico. Eu acho que Nossa, ele Pedrão, quem diria, né, que Pedrão, imagina, Pedrão 5 anos antes Sim. de Jesus, de ele conhecer Jesus, alguém perguntasse, Pedrão, daqui 5 anos, cara, você vai estar com o Messias e você vai estar pregando para milhares de pessoas. Será que Pedrão ia prever aquilo? Não ia conseguir, Não, né? não consegui. É maravilhoso. Uma viagem, Tom, que você ainda não fez e tem vontade assim de fazer. Ah, eu gosto muito do litoral. É. Gosto muito de praia. Eu acho que quanto mais praia puder conhecer, melhor. Tá na igreja certa, hein, Você pô? curte uma Tá na praia, igreja né? certa, né? Eu pensei que você ia querer ir para Israel. Já foi? Nunca fui. Não? Tem vontade? Tenho vontade de conhecer, mas não. Deixa acalmar as guerras. Eu acho que nem é isso, entendeu? Eu acho que talvez o tempo não é o momento na minha vida. Sim. Eu olho para a natureza e consigo enxergar Deus, sabe? Claro, seria maravilhoso você estar no lugar onde o próprio Jesus caminhou, né? Então acho que tem um poder relevante, né? Você enxergar as passagens da Bíblia e enxergar o cenário com que as coisas aconteceram deve ser muito profundo. Maravilhoso. Cara, eu sempre lembro quando a gente fala de Israel, Neil Armstrong, ele foi o cara que pisou na Lua, né? O primeiro homem que pisou na Lua em 1969. Em 1970 ele foi lá para Israel, né? Ele era cristão. Ele foi trilhando a caminhada dele lá com guia, tudo certinho. Aí chegou na portaria de um templo. Ele sentou na portaria e falou: escuta, qual que é a chance de Jesus ter pisado aqui? E aí o guia falou assim: é de 100%. Nesse momento, Neil Armstrong ele começou a se emocionar. Ele falou: tô mais emocionado em pisar aqui hoje do que quando eu pisei na Lua. Meu Deus. E aí você fala, mano, Forte, né? nossa, é forte isso, Que né? legal. E, nossa, é incrível. Mas, irmão, eu perguntei, fiz do personagem, falta mais um. O momento que mais te marcou na sua caminhada com Deus? Cara, o momento mais marcou foi a renúncia. Quando Deus falou: joga tudo que você aprendeu na vida fora e me aceita como Senhor da sua vida. Glória a Quando eu Deus. tive esse entendimento que eu realmente precisava morrer para minha própria vontade. Glória a Deus. Ali eu fiz aquela oração com lágrimas. Lembro do dia, lembro do Nossa. momento, lembro da posição que eu estava, no lugar que eu estava da igreja, Da cadeira que eu presença. tava, da presença. Foi a hora que eu falei: Senhor, eu aceito a tua vontade. Eu vou morrer para minha vontade, para fazer a sua. Ó, que lindo, né? E todas as vezes eu vejo, sabe, 11 anos se passaram e o que eu vejo acontecendo Que lindo. é que Deus, ele sempre me faz lembrar desse momento. Fala assim: é verdadeira a sua oração? Se for verdadeira a sua oração, vale a pena continuar. Amém. Porque é um grande desafio, eu acredito que para quem tá muito tempo na caminhada, não esfriar, né, irmão? Sim, E às vezes a gente tem que lembrar do começo. sim. Todos os dias, né? A gente lembrar de como começou, por que nós estamos ali, né? Porque infelizmente tem muitos esfriando. Isso é muito triste, porque Deus ele tem algo tão grande disponível, né? Propósito. É. Se você lembrar do propósito porque você saiu do mundo para vir para a presença de Deus, isso vai te fazer permanecer na circunstância que for para trilhar aquilo que é a promessa de Deus sobre a sua vida. Amém. Forte. Vou fazer mais uma, então. Se Deus descesse agora e se apresentasse pra você, o Meu que você Deus. diria? Meu Deus. O que você diria? Meu Deus, tira essa. Eu não diria. Me leva. Eu acho que Eita, que é forte, então. seria isso, sabe? Eu ainda acredito naquilo que ele representa. Amém, então. Por mais que... Desculpa, mas você olhe as circunstâncias, sabe? Às vezes você vê as pessoas se esfriando, você vê brigas por coisas que não deveriam acontecer. Eu ainda acredito num Deus puro, Amém, então. um Glória a Evangelho Deus. Santo, uma presença que realmente nos encheu de tal forma que nos fez abrir mão daquilo que o mundo poderia nos dar. Verdade. Foi por amor. E é nesse amor que eu continuo acreditando.
Nossa, forte. Acho que é isso. Nossa, irmão, Desculpa a emoção, mas... Não, Ai, que lindo, Tom, imagina. Presença de Cara, Deus, irmão. se É você- lindo, é lindo, é lindo. Você imaginar, né? difícil Jesus na você- frente. olhar pra ele e falar assim, não tem como se Não tem emocionar. como, é. É muito forte. É forte. Irmão, foi. Nossa, só tenho a agradecer, irmão, pela sua presença. Glorifico a Deus agradeço. pela sua vida, pelo dia de hoje, que eu creio que Deus, na eternidade dele, separou esse momento. Amém. E eu creio que, em nome de Jesus, terá outras oportunidades, a Em nome gente de falar Jesus. de outros assuntos e É, que Deus sempre prepara. novos testemunhos, né? A palavra sempre é viva, sempre tem algo novo para ser liberado. Irmão, glorifico a Deus pela sua vida no dia de hoje. Você quer falar alguma coisa, meu Que amor? ele deixe seu recadinho aí para o nosso público, a sua câmera é aquela. Isso. O que você sentir no coração, irmão, deixa, como o episódio vai ficar gravado. Boa. Ao público que nos assiste, o que eu tenho para dizer é: faça a vontade de Deus. Ainda que momentaneamente seja algo que não pareça fazer sentido. Às vezes a gente passa por circunstâncias na vida que o sonho de Deus, o propósito de Deus se torna tão distante e a gente acaba abrindo mão disso. Mas retornar à vontade, ao centro da vontade de Deus, vai te dar aquilo que o mundo não pode te dar, que é a paz que excede entendimento. Debaixo de paz, você vai entender que está fazendo a vontade de Deus. A palavra de Deus sempre tem muito mais a ver com aquilo que nós renunciamos do que com aquilo que nós conquistamos. E Deus tem para nós aquilo que o mundo não pode dar, porque é realmente o lugar do céu. Então, não se preocupe com os aplausos dos outros, se preocupe em fazer a vontade do Senhor. E debaixo da vontade do Senhor, eu tenho certeza, tenho plena convicção de que a paz que o mundo não tem, você vai ter de sobra. Amém. Glória a Amém, Deus, glória a aleluia. Deus. Desejar que o que eu tenho é só agradecer. Obrigado pela oportunidade, eu acho que foi desafiador, É, foi maravilhoso. mas foi muito legal. de Deixa ter suas vindo. redes também, deixa suas redes. Isso, deixa suas redes para os pessoal acompanharem Cara, eu depois. tenho só Instagram, Tomo Oficial, @Tomo Oficial, né? Só isso. Só, Esse aí. não sou muito de rede social, não sou. Me segue lá, pessoal. Tô na igreja Bola de Neve aqui do Perialto, Ministro Lins de Barros 285. E Quem quiser fazer a apaixonado por visita lá, Jesus. É, quiser visitem fazer lá ele. uma- é bênção, Ele meus Ele é irmãos. intercessor de oração lá, ele ora É lá, bênção, viu, podem meus ir lá. irmãos? A gente foi Busquem a impactado Deus, lá, busquem a viu? Deus, gente, que não aproveitem que ainda tem tempo, né? Jesus está esperando vocês lá. Sim, procure uma igreja próxima de você, ore a Deus, Deus vai te direcionar, Isso. né? A gente não tá aqui pregando denominação Placa, de né? É isso. Tá pregando É aqui isso, o evangelho Tom. de Cristo, e o evangelho é poderoso para chegar aonde você está ali. Então procure uma denominação, procure uma igreja, se alinhe ali com os propósitos, deixa Deus te usar e ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Amém, Glória a glória a Deus. Deus. É isso, amor. Meus irmãos, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Não esqueçam de deixar o like, deixe seu comentário de onde você está nos ouvindo, Ative o sininho, ative né? o sininho, se inscreva no canal. E é isso, meus irmãos, fazendo ID e sempre aprendendo juntos, ter a mente ideal de Jesus. Até o próximo episódio. Fiquem Deus com Deus. abençoe.